aqui para falar um pouquinho de neurologia para vocês. Queria agradecer o convite da Neuroliga. Eu estou muito orgulhosa de ver o desempenho da equipe que preparou esse evento ótimo e só palestras de qualidade. E eu espero compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês, tá certo? Então, eu vou falar um pouco sobre deficiências vitamínicas e suas manifestações neurológicas. E é importante frisar aqui que esse tema não é um tema do neurologista propriamente dito. Ele é um tema do clínico, do psiquiatra, do dermatologista. Então, a deficiência vitamínica, ela não se manifesta como uma síndrome clara neurológica, ela manifesta como um quadro sistêmico. Então, é responsabilidade de todos nós, assim, saber conhecer, saber reconhecer e identificar. Isso porque a deficiência vitamínica, a carência nutricional, ela é uma causa potencialmente tratável de um distúrbio neurológico. Então, a gente não pode dar essa manota, não pode deixar passar uma deficiência vitamínica, porque isso tem um grande prejuízo para os nossos pacientes. É muito comum a gente, às vezes, pensar assim, um quadro neurológico é uma doença degenerativa, é uma doença incurável, e aí a gente dá um diagnóstico ruim para o paciente, quando, na verdade, ele tem uma causa que o tratamento é barato e pode ser reversível, certo? Então, não pode deixar de pensar em deficiência vitamínica. Qual que é a dificuldade? A deficiência vitamínica não tem uma síndrome clara. Não é igual o AVC que você pensa, um déficit mediado súbito, focal, AVC. Na vitamina não é assim. Na deficiência de vitamínica, ele pode manifestar de diversas formas, de diversas apresentações neurológicas. Então, se você não pensa, você deixa passar, tá? Então, assim, é importante conhecer e pegar as pistas diagnósticas para você aumentar a sua suspeição. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma língua careca, que é um achado de uma deficiência de vitamina B12, está aqui demonstrando para a gente que outros sinais para poder acender o alerta de que tem uma deficiência vitamínica aí. Bom, então primeiro a gente tem que saber identificar os pacientes que estão sob risco nutricional. São os idosos institucionalizados, os etilistas crônicos, os etilistas eles diminuem a ingesta de nutrientes em geral, as condições socioeconômicas desfavoráveis, os distúrbios alimentares como anorexia, bulimia, dietas restritivas, como é o caso dos veganos, que excluem um grupo nutricional específico, como os alimentos de origem animal, no caso dos veganos, desnutrição e obesidade. E aqui eu coloquei, porque eles são extremo-opostos, mas o obeso ele tem uma deficiência nutricional associada, ele não se alimenta bem, então a gente tem que pensar em deficiência nutricional no obeso que abre com quadro neurológico. A nutrição parenteral prolongada, os nossos pacientes do CTI, a gente como clínico acompanhando, os pacientes que estão lá no CTI, será que eles estão recebendo reposição de vitamina? Cirurgias do aparelho digestivo, bariátrica. Todo mundo aqui já viu um paciente que fez uma cirurgia bariátrica e não fez segmento depois, não repôs vitamina, e aí 5 anos depois começa com alteração neurológica. E se você não volta lá atrás, na história pregressa, você não vai pensar, tá? Gastrectomia, doenças desabsortivas, Crohn, doença celíaca. Mesma coisa que abriu, o paciente chegou com dificuldade para andar, ficou acamado. E aí lá na história pregressa dele, você pergunta, ele nega, não tem nenhum problema. Mas se você não perguntar, às vezes ele tem uma diarreia crônica, não fez diagnóstico, nunca fez um diagnóstico de uma doença gastrointestinal, você também não vai pensar. Então, é uma anamnese tem que ser muito bem detalhada para você pegar as pistas diagnósticas, certo? Então, vou começar com a vitamina B12. A B12 é uma vitamina hidrossolúvel. Aqui está pela foto que a gente consegue ver as fontes de vitamina B12, que basicamente são alimentos de origem animal, tá? E a B12, eu vou falar alguns termos técnicos aqui, que são importantes para a gente conseguir entender o metabolismo da vitamina B12. A B12, ela tem algumas formas. A hidroxicobalamina é a forma que a gente encontra nos alimentos, é o nome que a gente dá. Já no nosso corpo, ela se transforma em formas ativas, que é a forma que vai atuar como coenzima, tá certo? Então, as formas que vão atuar aí no metabolismo celular é a adenosilcobalamina e a metilcobalamina, são as coenzimas. E a cianocobalamina é a forma sintética, é aquela que a gente prescreve no caso de carência de B12, certo? Segura aí esses nomes. Vamos aqui para o mapa metabólico, para quem lembra da bioquímica. Mas eu vou esclarecer para vocês o que vocês precisam saber.
Bom, como eu falei, a B12 ela atua como cofator para certas enzimas metabólicas. Então, algumas enzimas elas não vão funcionar se não tiver a B12. E uma dessas enzimas é a metionina sintetase. A metionina sintetase, ela pega a homocisteína, que é um precursor, e converte em metionina, certo? E aí, a metionina, ela vai ser um substrato para a formação da bainha de mielina e dentre outras reações de metilação que ela entra, né, para a formação de hormônios, etc., RNA, e mais dentro da neurologia para a formação da bainha de mielina. Então, sem a metionina, você vai ter uma desmielinização, porque vai faltar mielina, certo? E aqui, como a B12 entrou aqui na reação de metilação, ela chama de metilcobalamina. Isso acontece no citoplasma. Já ali, ó, na mitocôndria, a gente vai ter uma reação que converte metilmalonil-CoA em succinil-CoA, que é uma reação que vai entrar lá no ciclo de Krebs, das reações oxidativas. E aqui a B12 vai se chamar adenosilcobalamina. Então, sem energia, né, sem o metabolismo oxidativo, nosso sistema nervoso sofre também. Um outro ponto a frisar é que se falta B12, as reações de conversão elas não acontecem e sobra o substrato, o precursor. Então vai sobrar homocisteína e vai sobrar o metilmalonil, que é o ácido metilmalônico. E essas duas substâncias que sobram, elas são tóxicas também para o sistema nervoso. Então daí as manifestações neurológicas, certo? Bom, e aqui é o trajeto, né, da B12 no nosso corpo. Então, a gente se alimenta de alimentos de origem animal. No estômago, é preciso um ambiente ácido no estômago para promover a retirada, a saída da B12 do alimento, desagrega a B12, sai do alimento e se liga ao fator intrínseco. Então, aqui, por exemplo, pacientes que fazem uso crônico de inibidor de bomba de prótons pode ter carência de B12 por esse mecanismo aqui. Não deixa o ambiente ácido propício para soltar a B12 do alimento. E é da mesma forma, o paciente é gastrectomizado, faz cirurgia bariátrica, é esse mecanismo aqui. A B12, junto com o fator intrínseco, vai para o intestino e é absorvida no jejum. Então, por isso, doenças desabsortivas, diarreia, elas impedem essa absorção jejunal. E aí, depois ela entra ali para a célula e vai fazer aquelas vias metabólicas que eu falei anteriormente. E como é que se manifesta? Bom, a carência de B12 ela não acontece de imediato. Parei de comer carne hoje e carne e derivados e amanhã vou fazer uma carência de B12. Não é assim. A gente tem estoques de B12 que duram até 5, 10 anos. E 5, 10 anos depois começam as manifestações neurológicas. E essas manifestações, elas tendem a ter um curso progressivo. Não é agudo o quadro, é um quadro de início subagudo, que vai piorando com o tempo. E tendem a não ter essas alterações hematológicas que a gente está habituado, de macrocitose, hipercromia, às vezes não vai ter. Pode ser só abrir com um quadro neurológico progressivo, de fraqueza, uma piora assim, que vai piorando com o tempo, aí você vai pensar, é uma polineuropatia, o que será que está acontecendo? E aí, se você não volta na história pregressa, como eu disse, você vai comer bola e vai deixar passar uma carência de B12. Então, lembrar dessas questões que eu falei, né? Inibidor de bomba, os veganos, até a exposição de ácido óxido nitroso, que acontece muito fora do Brasil. Uma manifestação comum é a degeneração combinada subaguda da medula de carência de B12. O que é isso? Como eu falei, a B12 ela é usada nas reações de metilação para formar a bainha de mielina, a mielina. E aí, com a carência de B12, vai ter desmielinização em áreas focais. Então, aqui, na degeneração subaguda combinada da medula, vai degenerar a porção posterior, a coluna dorsal e lateral da medula espinhal, que são mais sensíveis a essa desmielinização. E aí vasculariza, degenera aquilo ali e aquilo para de funcionar. Mas aí, para quem não lembra, nosso Ângelo Machado tinha essa figura aqui que mostra o que tem lá no cordão posterior, o que tem na região lateral da medula. Então, isso aqui é um corte transversal da medula. E aí, lá atrás, na região dorsal da medula, a parte de trás, o cordão posterior, a gente vai ter o fascículo grácil e cuneiforme, que levam as informações de propriocepção consciente, sensibilidade vibratória, tato, epicrítico. E é uma via muito importante, né, da sensibilidade. Então, aqui nesse desenho, o que está azul é de sensitiva, via ascendente,
E o que está em vermelho é trato descendente, é trato piramidal, né? E aí aqui, ó, na cordão lateral, que vocês podem ver, eu vou ter o trato córtico-espinhal lateral. Então, o que acontece aqui? Na degeneração combinada subaguda da medula, vai degenerar trato sensitivo e trato motor. Vai degenerar cordão, primeiro neurônio e segundo neurônio. Então, você vai ter sintoma piramidal, você vai ter Babinski com fraqueza, vai ter Babinski com falta de sensibilidade, e aí vai gerar aquela confusão. Será que é uma síndrome de primeiro neurônio ou síndrome de segundo neurônio? Na verdade, é uma síndrome dos dois, primeiro neurônio e segundo neurônio, certo? Então, é um cara, é um paciente, um senhor com normalmente mais que 40 anos, senhor ou uma senhora, que vai ter essa combinação de sintomas de sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. Então, ele vai queixar parestesia, vai ter uma marcha atáxica, reduzir a sensibilidade vibratória e proprioceptiva, vai perder força, tetraparesia com hiperreflexia, Babinski e espasticidade. Então, tem essas duas síndromes juntas em uma só, na carência de B12. Então, olha só o quadro clínico aqui. Um senhor de 64 anos começou a queixar com fraqueza nas pernas, dificuldade para andar, há mais ou menos 4 meses. Foi piorando, aí você examinou e viu que ele estava atáxico, com espasticidade, apoio bilateral e com Babinski bilateral, hipopalestesia, a diminuição da sensibilidade vibratória distal. E de história pregressa, hipotireoidismo, e usava omeprazol 20 mg e levotiroxina. Se chega isso aqui puramente para o neurologista, a princípio, você vai pensar, pode ser uma polineuropatia, mas tem Babinski, aí você vai mandar lá para a medula, aí você vai fazer um exame de imagem da medula e você vai ficar perdido. Então, tem que lembrar. E tem que lembrar, por exemplo, aqui nesse caso, é o uso de inibidor de bomba de próton, que é o fator de risco para ele, além de ser idoso. Então, olha, se você for lá, né, e fazer uma ressonância desse paciente de coluna cervical, você vai achar isso aqui, ó. Essa imagem aqui é um corte parassagital, então é na lateral, T2, o T2, o líquido, o líquor fica branco, tudo que é líquido ou gordura fica branco. Então, aqui de trás é a gordura e aqui o líquor tá branco. Isso é muito bom porque as outras estruturas ficam cinzas, então o que está alterado salta aos nossos olhos. Então, se você ver aqui, lá de trás, tem um filetezinho branco, que é um hipersinal posterior na medula. Então, o que fala a favor de uma degeneração combinada subaguda da medula. Da mesma forma, esse outro corte aqui é um corte axial. A medula, aqui, gente, está invertido daquele desenho do Ângelo Machado, porque a região posterior está para trás da medula. Isso aqui é uma pessoa deitada, né? Então, aqui, ó, na região posterior, que é a de trás, você vê o hipersinal também, tá bom? E esse outro corte aqui é um corte coronal flare, que também está mostrando o hipersinal dos tratos córticos pinhais, lá de cima. Então, altera a imagem e é sugestivo de carência de B12. Certo? Hipersinal e normalmente não capta contraste. O que mais, gente? Esse quadro de degeneração combinada subaguda de medula, ela costuma responder muito bem à reposição de vitaminas. Então, a reposição vitamínica impede a progressão e melhora os sintomas neurológicos da maioria dos pacientes. Eu já tive paciente que melhorou assim, que chegou tetraplégico praticamente, e ele voltou a andar com a reposição. Então, assim, é importante pensar e repor. Sempre dosar a B12 nesses casos neurológicos de tetraparesia, com hiperreflexia, é importante dosar. Síndrome medular, dosa B12. E aqui, ó, se vocês verem, tinha aquele sinalzinho na região posterior da medula, e aí, com o tempo, após tratamento, após 3 meses de tratamento, ó, o sinal desapareceu. Outras manifestações possíveis da carência de B12. Déficit amnésico. Não é incomum o idoso começar a queixar perda de memória. Eu tô esquecendo as coisas, eu tô esquecendo os recados. Aí, se você for muito simplista, você vai diagnosticar um Alzheimer ali e vai deixar passar uma carência de B12. Tem que estar no rastreio de demência B12. Vai rastrear demência PED B12. Alteração de personalidade, alteração de humor, depressão. A depressão também é um fator para os psiquiatras também tem que dosar B12 para jovem, não só para idoso.
E a questão do humor melhora muito com a B12. A questão cognitiva até que não costuma melhorar tanto, não, mas o humor melhora muito com a reposição. E psicose, distúrbios comportamentais e até coma, por carência de vitamina. Outras manifestações, ataxia, a polineuropatia pura, perda visual, atrofia óptica, glossite, alteração de esfíncter, distúrbio autonômico. Então, que nem eu falei, pode manifestar de diversas formas possíveis. Para investigar, a gente dosa vitamina B12 e ácido fólico, porque o ácido fólico também entra naquela reação lá em cima que usa a homocisteína, então a gente dosa os dois. Se alterado, a gente dosa a homocisteína e ácido metilmalônico. A homocisteína altera na carência de B12 e de ácido fólico, e o ácido metilmalônico altera só na carência de B12, porque é aquela reação mitocondrial, que só a B12 participa dela. E aí eu vou considerar, se der alterado, dosar anticorpos, antifator intrínseco, anticélula parietal e rastrear gastrite atrófica, que é uma das principais algumas das principais causas de carência de B12 no nosso meio, e considerar a endoscopia digestiva. Se tiver anemia perniciosa, tem que investigar doença de tireoide, diabetes, tumor carcinoide, de deficiência de ferro. Tem que rastrear isso tudo porque está associado também, junto com a carência de B12. Outras manifestações possíveis. E o tratamento? No caso de manifestações neurológicas, a gente vai sempre repor intramuscular, tá bom? Não dá para fazer reposição via oral porque é um paciente que chega mais grave. Então, a dose que a gente faz na deficiência severa é de 1.000 microgramas por dia intramuscular, ou em dias alternados, durante uma semana. Então, você vai fazer essa dose. Em alguns serviços, tem a ampola de 5.000, aí você faz uma dose semanal, na primeira semana. Mas, idealmente, é 1.000 por dia, numa semana. Na próxima semana, é 1.000 por semana, 4 a 8 semanas, e depois 1.000 por mês. Então, é esse esquema que a gente faz habitualmente na deficiência severa. Se a absorção for normal, dá para você deixar a fórmula via oral, de 1.000 microgramas. E se a absorção é inadequada e você não consegue fazer o esquema intramuscular, tem descrito que o esquema de megadose via oral pode ser efetivo. Então, já tive casos também de que o paciente não tolerou a injeção intramuscular, fez alergia, e aí a gente teve que passar uma elevada dose de cianocobalamina via oral. Pode ser que responda também, mesmo que se tiver um problema absortivo, certo? Outra vitamina B1. A vitamina B1 é a tiamina. E aqui por essa foto, a gente consegue ver as fontes de vitamina B1, que são feijão, grãos, lentilha, castanhas, carne de porco, alguns peixes, que podem também ter essa fonte de vitamina B1. Então, a tiamina é fundamental para qualquer reação metabólica, para poder, no metabolismo do carboidrato, de gordura, de proteína. Então, não sei se vocês lembram, mas no estudo lá da bioquímica, as reações metabólicas, elas contam com a coenzima, e a gente sempre chama B1. Então, a B1 ela entra nessas reações metabólicas. Então, na demanda metabólica, qualquer que seja, a gente precisa da B1. E ela é encontrada em grande quantidade nesses órgãos que dependem muito de energia, que são músculo, fígado, coração e cérebro. E como a gente usa o tempo todo a B1, a gente não consegue estocar ela em grande quantidade. Então, as nossas reservas, elas duram pouco, duram de 4 a 6 semanas. A gente está o tempo inteiro guardando e usando, guardando e usando. E aí, na carência, com pouco tempo a gente manifesta. Então, o caso, por exemplo, dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, eles não vão fazer uma carência de B12 5 anos depois, mas a carência de B1 eles podem abrir assim já no início, entendeu? Podem fazer uma cefalopatia de Wernicke de imediato, por conta dessa questão dos estoques se esgotarem rapidamente, certo? Na neurologia, eles vão participar da geração e da propagação do impulso nervoso. Por quê? Precisa de energia para o estímulo passar. E também atuam na síntese de mielina. As causas, então, de carência de B12. Estados de alta demanda metabólica. Então, precisei muito de energia, eu vou consumir muita B12 e se eu não estou repondo, ela vai acabar. E aí vai dar deficiência de B1.
Eu acho que eu falei B12 lá atrás, mas é B1. Então, quais são esses estados de alta demanda metabólica? Gravidez, lactação, hipertireoidismo, neoplasia, transplante, infecção sistêmica. Então, quantas vezes a gente olhou um paciente lá com sepse no hospital e a gente pensou que poderia, esse paciente poderia ter uma carência de B12, ele poderia evoluir negativamente porque está faltando tiamina, B1, tiamina. Outra situação também que a gente vê no hospital, infusão de glicose. Então, o paciente está lá tratando uma sepse com alta demanda metabólica, aí você dá uma infusão de glicose pura. Aí o que ele tinha de tiamina ele vai consumir. Então, você pode precipitar uma encefalopatia de Wernicke aguda por infusão de glicose. Então, se for injetar glicose, tem que fazer uma junto com tiamina, tá bom? E o mais comum de deficiência de tiamina é o alcoolismo, né? Os nossos pacientes idosos, porque o álcool inibe a absorção de vitamina B1, anorexia, etc. E outros são excesso de cozimento inativa a tiamina, a nutrição parenteral sem suplementação, vômitos persistentes. A tiamina, a carência de tiamina, ela se manifesta com dois fenótipos clássicos. Um é o beriberi e o outro é a encefalopatia de Wernicke-Korsakoff. Então, vamos falar de beriberi primeiro. O beriberi é como se fosse a manifestação periférica da carência de B1. Então, a desmelinização, a dificuldade desse impulso nervoso perifericamente. Então, a gente tem o dry beriberi, que é o beriberi seco, que vai ter uma polineuropatia sensitivo-motora axonal, que pode mimetizar Guillain-Barré. O que é isso? Vamos pegar o caso do etilista. Aquele senhor que bebe um pouquinho de álcool ali, às vezes nem bebe pinga, bebe cerveja, 5, 4 latinhas de cerveja por dia, e aí vai consumindo, ele vai ficando emagrecido, e aí você vê, de repente, ele para de andar. E aí você pode começar ascendente, exatamente igual o Guillain-Barré. E aí não custa nada nesse paciente que chegou no hospital com uma suspeita de Guillain-Barré, você fazer uma infusão de tiamina. Não custa, é barato. Tem no hospital, está disponível. Então, assim, se você errou o diagnóstico ali, não tem problema, mas pelo menos você não deixou passar uma carência de vitamina B1. O wet beriberi é o beriberi molhado. Como eu falei, o coração precisa de energia também. Então, quando falta tiamina, o coração também sofre. Então, você tem uma insuficiência cardíaca descompensada pela carência de tiamina. Então, vai estar uma congestão sistêmica, incha a perna, pode inchar o fígado, dá um quadro de dispneia por congestão pulmonar, certo? E está descrito também o beriberi infantil. Eu acho importante falar sobre isso aqui, porque esses quadros neurológicos esquisitos nos recém-nascidos, que a gente fica pensando, é Renato, é doença rara da criança, e às vezes basta olhar para a mãe. Então, se a mãe tem uma carência vitamínica, a criança vai ter, e aí a criança não vai manifestar com anemia, etc. Ela vai se manifestar com vômitos, crise convulsiva, nistagmo, falência cardíaca, e aí pode ter uma carência vitamínica aí associada também, tá? Eu vou falar do tratamento mais para frente. Então, olha só, o fenótipo clássico do beriberi é esse aqui, ó, esse senhorzinho consumido, emagrecido, sem reflexo, hiporreflexo, e que de repente foi parar na cama, não consegue mais andar. E aí, você faz lá no hospital uma infusão de tiamina, já vi muito acontecer, o paciente levanta, melhora muito, tá? Então, não custa nada lembrar da reposição de tiamina, todo hospital tem disponível, tá? De modo geral. O wet beriberi, que é o beriberi congesto. Então, olha só, esse paciente aqui com o edema de membro inferior e uma congestão pulmonar clássica no raio-x de tórax. Wernicke-Korsakoff. O Wernicke na verdade, aqui a encefalopatia de Wernicke, que a gente fala Wernicke-Korsakoff, que foi descrito juntos, mas a encefalopatia de Wernicke, ela é um quadro agudo ou subagudo, e Korsakoff é o quadro de crônico por complicação de um Wernicke que não foi tratado. Então, o Wernicke é uma urgência neurológica e requer tratamento imediato. E ele não chega no pronto-socorro para o neurologista, vai chegar para o emergencista, vai chegar para o clínico que está lá na porta. Vai ser o quê? Um senhor que bebe e começou a ficar confuso, começou a ficar agitado. Existe a tríade clássica que é descrita, que é oftalmoparesia, ataxia e confusão mental.
Mas não é preciso ter as três coisas. Às vezes ele abre só com confusão mental e você tem que pensar que pode ser uma carência de tiamina. E o diagnóstico é clínico, deve ser feito de imediato e você tem que fazer a reposição de tiamina endovenosa, porque se você não trata nesse momento, esse paciente ele vai evoluir para o quadro de Korsakoff, que é um quadro amnésico, com confabulações, né, que é descrito como psicose de Korsakoff e que é irreversível, certo? De achados patológicos é bem marcado a atrofia de corpo mamilar, então mostra esse envolvimento do sistema límbico e o déficit amnésico secundário à deficiência de tiamina. A reposição que a gente faz é, se vocês quiserem anotar, tem lá também, tá no UpToDate, tá, a reposição de padrão, tá? A gente faz 500 miligramas endovenoso, diluído no soro, 3 vezes ao dia, por 2 dias. Depois, 250 miligramas endovenoso, de 8 em 8 horas. E aí, na hora que dá alta para o paciente, a gente mantém 100 miligramas por dia via oral, para esse paciente não fazer mais um quadro similar. Então, aqui, o quadro clínico, né? É um homem, 62 anos, que deu entrada no pronto-socorro com agitação e confusão mental. Aí você foi lá examinar ele. Ele está confuso, está desorientado, está disártrico, tem uma marcha atáxica. Aí você vai pensar o quê? Ele fez um AVC. Provavelmente vai ser o primeiro pensamento que a gente vai fazer. Aí você faz raio-x de tomografia de crânio, está sem alterações. A interna para pensar em AVC, aí nessa confusão toda aí, você esqueceu de ver que ele era um etilista crônico, que tomava latinha de cerveja todo dia, que você poderia ter feito lá na entrada, já no início, uma reposição de tiamina, tá? E na ressonância, os achados clássicos. Na tomografia, nem sempre você vai pegar uma alteração típica de cefalopatia de Wernicke, mas aqui, esses são cortes axiais. No flare, tudo que é diferente, tudo que está alterado fica branco, que é o hipersinal. Então, aqui, ó, próximo aos ventrículos, você tem esse hipersinal branquinho, dos tálamos, um tálamo medial, mas assim, bem periventricular, tá vendo? Esse é bem característico, não é patognomônico. Periaquedutal, periventricular, hipersinalzinho aqui, ó, tá vendo? Próximo ao quarto ventrículo. E aqui, corpos mamilares. Os corpos mamilares ficam aqui acima do mesencéfalo. E tem esse hipersinal e tem o hipersinal aqui periaquedutal também. Certo? Vitamina D. A vitamina D é a queridinha do momento. A vitamina D, todo mundo está falando muito de vitamina D. Então, assim, você tem que saber sobre vitamina D, porque seu paciente vai chegar no seu consultório e vai falar tudo sobre vitamina D, porque todo blogueiro fala de vitamina D no Instagram hoje. Então, você tem que ter o conhecimento sobre isso. Então, aqui as fontes, né, de vitamina D, leites, ovos, derivados, alimentos gordurosos, tipo peixe. E a vitamina D, ela é considerada um pró-hormônio. Por que ela é considerada um hormônio? Porque ela tem ação em órgãos-alvo. Então, ela atua com uma ação sistêmica e fantástico. Assim, eu sou muito fã da vitamina D, porque cada vez que a gente estuda, a gente descobre uma função diferente no nosso organismo. Então, ela é uma vitamina lipossolúvel, a primeira lipossolúvel que eu estou falando até então. Tem duas formas, é a D2 e a D3. A forma D2, que é o ergocalciferol, é o que a gente consome pela alimentação, né, através das plantas. E o D3 é o colecalciferol, que é aquele que é produzido na nossa pele a partir da exposição da luz solar. E a maioria da nossa vitamina D, teoricamente, a gente nem precisaria consumir alimentos. Somente 20% a gente adquire pela dieta. Os demais a gente produz na nossa pele. Mas, por questões de exposição inadequada ao sol, etc., a maioria a gente vive uma pandemia de hipovitaminose D. Então, a gente acaba precisando muito da dieta adequada nesse ponto. Isso vale também para os idosos institucionalizados, os grupos de risco. Então, esses 20% acabam sendo vitais para que a gente não desenvolva a carência de B12. Então, você tem lá o 7-deidrocolesterol na pele e ele é convertido em colecalciferol pelo sol. Então, olha só, a gente tem, né, a gente adquire a vitamina lá pela dieta, ela vai para o fígado. E do fígado, ela sofre uma reação de ativação.
e ativa formando a 25-hidroxivitamina D. Esse nome é importante, porque quando a gente vai dosar, você vai lá solicitar dosagem de vitamina D. O que a gente está pedindo, na verdade, é a 25-hidroxivitamina D. É ela que a gente dosa, tá? E essa forma não é ativa, na verdade. Ela foi ativada no fígado, mas não é o composto que vai funcionar nos órgãos-alvo. Depois do fígado, ela vai para o rim. E lá no rim, ela forma uma outra ativação e forma a 1,25-hidroxivitamina D, que é o calcitriol. Calcitriol é a forma ativa da vitamina D. E vai atuar lá no intestino, estimulando a absorção de cálcio e fósforo, vai atuar nos estoques, né, fazendo a reabsorção em formação óssea, e aqui uma atuação no sistema imune, que ele modula muito, ele funciona como imunomodulador, a vitamina D. Vou falar mais sobre isso aqui na frente. Então, ela regula a homeostase, a principal função dela, né, foi descrita lá quando se falava em raquitismo. Então, ela modula essa homeostase do cálcio na formação e reabsorção óssea. E ela vai atuar modulando os linfócitos, macrófagos, ela interfere na produção de citocinas, e isso foi comprovado tanto in vitro quanto in vivo. E isso é importante porque ela evita que nosso organismo fique hiperativo, uma hiperresposta imunológica. Então, baseado nesse conceito, tem se estudado muito a reposição da vitamina D nos pacientes com COVID, na fase inflamatória. Então, que seria essa modulação para poder evitar uma exacerbação. Então, algumas pessoas, elas têm estudado isso aí, elas têm tentado fazer, têm feito estudos observacionais utilizando a vitamina D e tem sido positivo. Além disso, ela atua intracelularmente em receptores nucleares, afeta a transcrição. Então, reações gênicas de expressão gênica, a vitamina D atua também. Então, até de questões de alguns cânceres, ela está sendo estudada também. E sugere-se que a vitamina D seja um fator extrínseco que afeta a prevalência de doenças autoimunes. Então, dentro da neurologia, como que se manifesta a carência de vitamina D? A vitamina D, sem vitamina D, você não vai ter absorção de cálcio adequadamente. E aí você vai ter uma hipocalcemia. A hipocalcemia vai predispor uma ativação, né, um hiperpara secundário para a tireoide tentar compensar isso. E aí vai acontecer uma deposição de cálcio em algumas partes do nosso corpo, como nos núcleos da base, no cerebelo. E essa calcificação dessas regiões vai gerar parkinsonismo, declínio cognitivo, déficit amnésico. Então, são pacientes que vão desenvolver uma forma como se fosse um Parkinson secundário a uma carência de cálcio. É a doença de FAR. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Outra manifestação clínica, miopatia proximal, a fraqueza muscular por carência de cálcio mesmo, sabe? Porque o cálcio entra lá naquelas reações, né, de actina e miosina, o cálcio atua naquilo ali para promover a contração muscular. Então, sem cálcio, a pessoa vai ficar fraca por miopatia mesmo, um distúrbio muscular. E tem estudo falando que é um fator de risco independente para a esclerose múltipla. Então, assim, o que pode causar? Tem a predisposição genética, um ponto, o tabagismo, outro ponto. Agora, a carência de vitamina D entra como um fator independente, isolado para esclerose múltipla e para outras doenças desmineralizantes. Então, a gente sempre repõe, mas a gente repõe as carências e insuficiências. A gente não costuma fazer megadose de vitamina D. Muita gente conhece os protocolos de megadose de vitamina D. A gente não tem evidência que recomende isso, não, tá? A gente corrige o que está em falta e mantém níveis ótimos de vitamina D, tá? E tem estudo para doenças, síndromes demenciais, mas ainda é incerto o benefício. Alguns pacientes aqui, só para lembrar de carência de vitamina D, pode acontecer em pacientes que fazem uso crônico de fenitoína, de ácido valproico. Então, esses pacientes que usam esses anticonvulsivantes precisam dosar a vitamina D também. Então, a síndrome de FAR, doença de FAR. A calcificação aqui, a primeira foto, são tomografias de crânio, essas duas primeiras são tomografias de crânio, mostrando a calcificação em núcleo denteado no cerebelo e em núcleos da base, e essa terceira aqui é um gradiente eco, corte axial, uma ressonância, mostrando também esse hipersinal que
pretinho, que nesse caso é a deposição de cálcio. E aqui do lado, à direita, a esclerose múltipla, um corte para sagital FLAIR. O FLAIR é o melhor corte, a melhor incidência na ressonância para a gente ver esclerose múltipla. E aí a gente vê esses hipersinais periventriculares, pericorpo caloso, branquinhos saindo, assim, que são os dedos de Dawson. E a investigação, como é que a gente faz? A gente vai dosar o quê? Aquela uma lá que eu falei que é depois que foi ativado no fígado, a 25-hidroxivitamina D. A gente dosa. E quanto que eu preciso manter a vitamina D? Qual que é o nível ideal? É bem controverso. Mas, de modo geral, os autores recomendam manter acima de 20 ou acima de 30, idealmente. A gente costuma manter acima de 30. E nos níveis muito altos, essas megadoses de vitamina D, a gente tem um receio porque elas podem aumentar risco de fratura e risco de alguns cânceres, como próstata e pâncreas, tá? Isso aqui esse conceito eu retirei do UpToDate, que ele coloca que seria suficiente maior do que 20, entre 12 e 20 seria uma insuficiência e a deficiência seria menor que 12. E aí a gente vai tratar. Qualquer deficiência e insuficiência a gente tem que tratar. Qual que é o esquema que a gente costuma utilizar? 5.000 unidades semanais, 50.000 unidades semanais por 6 a 8 semanas, ou a gente pode fazer 7.000 por dia, e numa semana dessa dose de 50, né, 49.000, 50.000, por semana, por 6 a 8 semanas, e depois a gente mantém uma manutenção ali de 1.000 por dia, ou 800 por dia. Para grupos de risco, a dose de manutenção entre 600 e 800 está ok. Tem que garantir que essa pessoa ela tem alimentação por fontes, né, de cálcio. Caso contrário, existem algumas formulações que vêm a vitamina associada ao cálcio para dose de manutenção. E alguns pacientes gastrectomizados ou com alguma alteração absortiva podem ser usadas megadoses de 50.000 por dia, mas elas devem ser monitorizadas de perto, tá? Porque tem aqueles riscos de complicações. Outras carências de vitaminas descritas, né, que eu vou falar bem por alto, porque acho que já me estendi um pouco no tema. Vitamina E é uma causa de ataxia, é uma causa de oftalmoparesia. Então, a vitamina E, ela também faz uma mielopatia, pode dar um hipersinal na medula e confundir com esclerose múltipla. Então, nos pacientes que fazem lesões de mielinizantes nas ressonâncias, a gente pede dosa vitamina E também para excluir esse diagnóstico diferencial. Vitamina B6, a piridoxina, epilepsia neonatal. Eu não sei se alguém de vocês já teve contato, mas às vezes a criança com convulsão reentrante, neonato, aí a gente tenta todo tipo de anticonvulsivante, e aí quando não tem jeito a gente faz a dosagem, a reposição de vitamina B6. E alguns pacientes respondem significativamente. E tem também polineuropatia descrito tanto para a carência de B6 quanto pela toxicidade de B6 pode causar a polineuropatia. O cobre não é uma vitamina, é um mineral, mas eu acho importante falar porque o cobre ele pode causar uma síndrome medular, que nem aquela de B12, muito parecida. Então, na dúvida, síndrome medular, uma paraparesia, tetraparesia com hiperreflexia, dosa cobre, dosa B12. E o cobre, ele acontecia muito, né? Nos pacientes que fazem uma ingestão elevada de zinco, o zinco diminui a absorção de cobre. Então, pessoas que comem pasta de dente, antes a pasta de dente era muito rica em zinco, comem pasta de dente, às vezes tem na cola da dentadura, aqueles pacientes que têm uma compulsão por comer moeda. Então, nesses pacientes que têm um excesso de zinco, até em reposição, né, porque tem alguns estudos que falam que o zinco é imunomodulador também, e aí a pessoa vai lá e lê isso, consome um monte de zinco, sem orientação médica, e pode fazer uma carência de cobre. E aí dá um quadro de mielopatia ou mieloradiculopatia. A vitamina A, na carência, você vai ter mais manifestações oculares, e no excesso, eu coloquei aqui, pode causar um quadro de hipertensão intracraniana idiopática, que é o pseudotumor cerebral. Então, a pessoa ela começa com dor de cabeça e pode até ter perda visual secundária ao excesso de vitamina A. Então, é isso, estou à disposição para as dúvidas. Essa foto aqui é o Hospital do Ipseng, Previdência, onde eu fiz a residência de neurologia. É uma referência para Minas Gerais, um excelente serviço de neurologia.
Eu fico à disposição se vocês quiserem conhecer e falar um pouco mais. Esse ele é o meu Instagram, @ericagcastro. Eu estou lá por e-mail também, se precisarem, à disposição. Tá bom? Obrigada. Então, obrigado. Queria agradecer a presença da doutora Érica de Castro. Foi simplesmente uma palestra sensacional. Penso que aí, abordou aí todos os acadêmicos de medicina e também profissionais da saúde aqui presentes assistindo a gente, né? Como a gente falou, é uma coisa que, assim, que muito importante, principalmente para o médico que vai ali atender o paciente ali, aquele recém-formado que vai para a linha de frente, atuar como emergencista, né? Até mesmo para evitar até uma questão, às vezes, até de atrogenia com o próprio paciente, né? Às vezes ele sai pedindo exames demais e tudo, sendo que poderia ser resolvido com uma infusão simples ali, né, de tiamina ali. Principalmente a questão até da própria Exatamente. confusão, né? Confusão, ataxia, vários caras tá tendo AVC, né? E pede A gente tenta tomografia. pensar, quando a gente vê um quadro neurológico, a gente tenta pensar assim, deve ser uma síndrome rara e às vezes é uma coisa bem simples e potencialmente tratável, né? Então, assim, não pode deixar passar esse diagnóstico. Ô, Eric, a gente tem algumas perguntas aqui, começando aqui pelo Jó Carvalho. Ele falou o seguinte, ele agradeceu a palestra, que está muito boa, e falou o seguinte, para as pessoas que viraram veganas ou vegetarianas, quais seriam as principais carências nutricionais desse paciente? Então, no vegano é especialmente a vitamina B12, porque a fonte principal é alimento de origem animal. Então, a gente recomenda que o vegano faça a reposição via oral mesmo de vitamina B12 e acompanhe fazendo dosagens seriadas, enfim. Não acontece tanto no caso dos vegetarianos que comem alguma coisa de origem animal. Mas os veganos fica esse alerta dessa possibilidade de carência de B12. Dentre outras vitaminas do complexo B. Então, às vezes, a gente faz assim, uma prescrição de B12 comprimido, mais outras vitaminas do complexo B juntas. Passando aqui para o José Djalma, algum motivo específico para a ocorrência de degeneração, principalmente na região do cordão posterior, lá na medula? Na verdade, é uma região mais sensível mesmo à desmielinização mesmo. Há uma predisposição para essa região específica. Nada que eu tenha lido que mostre uma explicação clara sobre isso, não. Mas no caso da B12, é em especial cordão posterior e cordão lateral da medula. Mas a questão da sensibilidade, a gente vê até as outras degenerações, nas escleroses, né? Também pega lá, né? Uhum. No caso da B12, realmente tem essa preferência pelo cordão posterior e cordão lateral. Eu acho que é por sensibilidade, uma área mais sensível à falta de mielina, que ela sofre primeiro do que as outras. O Luiz Freitas perguntando, no caso do etilista crônico, a gente faz a indicação da tiamina, né, da B1, na questão terapêutica, e eu quero saber se tem indicação profilática. Como a gente, assim, a gente já entende que o etilista crônico ele não se alimenta, e quando alimenta pode acontecer de faltar o álcool, aí a gente acaba indicando gramas por dia, no caso dos etilistas crônicos. A B12, a B1, a gente não costuma dosar ela no sangue para falar se está carente, a gente vai individualiza cada caso. Então, a princípio, assim, numa primeira consulta, uma etilista crônica, eu oriento a ingestão dos alimentos ricos em tiamina, que são os grãos, lentilha, feijão, carne de porco. E aí, a depender do caso, se for o paciente que faz uso diário de uma quantidade excessiva de álcool, a gente iniciar a reposição também. Entendi. Deixa eu só olhar outra pergunta aqui. Outra pergunta do Luiz Freitas. O Luiz Freitas hoje está animado. Dentre as vitaminas e minerais, quais as carências ou excessos podem ser pensados?
E quando apresentar a clínica de tetania, além de cálcio e folato? Realmente é mais para o cálcio mesmo. Repete a pergunta, por favor, que ele fez duas perguntas. Sim, dentre vitaminas e Quando minerais, pensar em excesso, não foi? quais carências ou excessos podem ser pensados quando o paciente apresentar a clínica de tetania? Aí ele falou, além da deficiência de cálcio e folato. Deu para entender? Quais excessos, só no caso da tetania ou em geral? Ele colocou quando o paciente apresentar a tetania. Um Da quadro clínico de tetania, né? tetania. Realmente é mais no cálcio, na carência de vitamina D, na hipocalcemia mesmo, pensar mais nesse sentido aí. Ele falou certinho. Você tem Entendi. que rastrear cálcio. A tetania, na verdade, é incomum, sabe? Você vê tetania hoje em dia. Não é um Entendi. quadro clássico de se ver. E caso não responda a reposição de vitaminas, tem algumas causas genéticas de tetania que tem que ser pensadas também. E aqui, uma pergunta minha, quando você estava comentando a questão da importância da reposição da tiamina, quando suspeitar, né, da Wernicke-Korsakoff, você falou em fazer infusão, né, junto com a glicose. No caso, seria junto ou seria fazer um tempo antes mesmo? Qual que seria o mais seguro? Ou já se fazendo as duas juntos já é seguro? Você pode diluir a tiamina no soro glicosado, ou você pode diluí-la no soro fisiológico. Então, assim, o paciente está precisando repor glicose. Aquelas infusões venosas de glicose hipertônicas puras, essas que são as perigosas, entendeu? Então, assim, às vezes a gente coloca para correr junto, se precisar, né, corrigir uma hipoglicemia com uma infusão de glicose. Corre junto uma diluição com soro fisiológico, a tiamina ali. Agora, se for para manter, o paciente está sem alimentar, aí precisa manter um soro glicosado, aí você coloca um pouquinho de tiamina no soro glicosado. Entendi. Tem essas duas opções. Depende do tipo de esquema que você vai fazer de glicose e para qual objetivo. Mas só lembrar que é importante fazer a tiamina, principalmente nos pacientes sépticos que estão com uma demanda metabólica aumentada. O Juber Alain está perguntando, numa síndrome demencial, é necessário solicitar B12 e ácido fólico para todos os pacientes? Ou só quando Sempre. acompanhado de sintomas sugestivos? Sempre, sempre. Existe um pacote que a gente pede para síndrome demencial. Nesse o paciente chegou no consultório e nem sempre chega para o neurologista, né? Chega para o psiquiatra, chega para o clínico. Sempre você vai pedir B12, ácido fólico, função tireoidiana, VDRL, porque são causas possíveis para síndrome demencial que não doença degenerativa. Então, não precisa ter sintoma sugestivo, que nem eu falei. A carência de vitamina, ela não dá uma síndrome clássica. Então, a princípio, quando você vê um sintoma neurológico, nem sempre de cara você vai pensar em carência vitamínica. Então, por isso que a gente tem que pedir, que solicitar. Então, síndrome demencial no pacote tem que ter B12, sempre. Ainda mais para aquela questão que você falou, que é progressiva, né? Não é aguda, né? Então ele já pode tá carente e não está manifestando sintoma ainda, né? Outra pergunta Exatamente. da Cláudia Silva. Quais seriam as vitaminas adequadas para um paciente com transtornos depressivos e de ansiedade? Assim, acho que já pensando também assim, qual vitamina que poderia estar relacionada a esses transtornos. E eu acrescento também se teria algum. Ela falou depressão e ansiedade, e eu acrescento outros transtornos do humor, como o bipolar, ou até o próprio esquizofrênico. Às vezes eu vi também alguma carência relacionada à questão até das próprias gorduras, como o ômega 3. Não sei se já viu algo sobre. Uhum. Não há uma indicação formal de pôr sem ter carência ou deficiência. Então, o que a gente faz um paciente com transtorno de humor, que chegou novo, assim, está deprimido, a princípio. Né? A vitamina B12, o ácido fólico, que eu falei, o VDRL também entra. E aí, se tiver uma carência de B12, aí você vai indicar reposição. A princípio, só porque está desanimado, etc., não há indicação de reposição. A vitamina D também tem que ser dosada, tá? No transtorno de humor, porque na hipovitaminose D,
ela dá essa fadiga. Bom, às vezes manifesta como, chega no consultório como se fosse uma depressão, e na verdade é uma carência de vitamina D. Então você dosa, se estiver alterado, você repõe. Entendi. A última pergunta, do Luiz Freitas. Sempre que fizer reposição de B9, é necessária a reposição conjunta de B12? Ele colocou, devido à possibilidade de se mascarar uma hipovitaminose de B12? Entendeu? Como é? Não entendi. Ele falou o seguinte, sempre que fizermos, Não, deu interferência. assim, sempre que repor a B9, se é necessário repor a B12 junto, porque pode ter uma vitaminose de B12 mascarada? Não, na verdade, quando você tá, se você está repondo a B9, você tem que, né? Você, na carência, você rastreia junto, B12 e as do fólico, você rastreia junto, e aí se tiver carente os dois, você consegue identificar qual que é e repor junto, porque a gente entende que a síndrome de carência de B12 de ácido fólico é similar, tem um metabolismo parecido, uma via metabólica parecida. Então, acaba que a gente rastreia, a gente consegue identificar e repor junto, mas não é toda vez, não. Então, assim, gestante que vai tomar, a gente só faz o ácido fólico. Às vezes, o paciente faz uso de anticonvulsivante, a gente faz só o ácido fólico. Carência chegou uma degeneração combinada subaguda da medula. Aí a gente dosa B12 e ácido fólico, dosa os dois. Se eu só baixo o B12, a gente repõe só o B12. Não tá, A então. gente, a gente se baseia muito na investigação. A gente não sai tratando assim a Deus dará, não. Principalmente nessas vitaminas que são fáceis de ser dosadas. Agora, no caso da tiamina, como a gente não dosa de rotina, é mais seguro você chegou, por exemplo, chegou um paciente confuso, cefalopata e a etilista. É mais seguro você fazer a infusão de tiamina e depois descobrir que era um AVC do que ficar pensando que é um AVC, demorar ali e não fazer, entendeu? Então é mais seguro fazer, mesmo sem dosar, pela Não era, suspeição clínica. sei. Só outra dúvida que surgiu aqui em mim, tem uma vez que eu fiz um estágio, eu procurei, aí não tinha tiamina de reposição, só lá o hospital só tinha apresentação de complexo B. Uhum. Esse complexo B, ele é seguro para evitar a psicopatia? Não, aqueles complexos, o complexo B, ele Ele não não é... tem a dose adequada. Se eu não me engano, ele não tem a dose adequada de tiamina e ele não tem vitamina B12. Então, tem que ser, principalmente se abrir com um quadro neurológico, precisa de infusão venosa. Então, não atinge as necessidades, a dose de via oral. A dose via oral, a gente reserva para manutenção mesmo. Então, beleza. Ela tem, o complexo B, ela tem niacina, tem uma quantidade menor de várias vitaminas. Então, uma manifestação clínica de uma encefalopatia, que você está suspeitando de encefalopatia de Wernicke, você não pode dar uma subdose. Tem que ser um tratamento venoso mesmo. Então tá, então, estamos encerrando. Muito obrigado, foi um prazer.